Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Olá, maravilhosos! Maravilhosas, tá com um tempinho que eu não venho fazer vídeos aqui porque eu estou trabalhando e muitas pessoas pensam que eu voltei a trabalhar no Bar Noi, mas eu não voltei a trabalhar no Bar Noi porque o Bar Noi está fechado, está em venda, está para venda. Eu comecei a trabalhar em um hotel, uma experiência nova. Tenho muitas coisas para falar para vocês em relação ao trabalho, porque antes eu falava, mas eu nunca tive assim experiência de trabalhar para outra pessoa. Eu sempre trabalhei com família aqui na Itália e no Brasil também. E é a primeira vez que eu estou tendo a experiência de trabalhar para uma outra pessoa, de ter um patrão que fala o que eu tenho que fazer. Então está sendo uma experiência nova. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que iniciaram junto comigo e depois de 2 semanas foram demitidas porque o patrão não estava assim satisfeito com o trabalho dessa pessoa. Peguei amizade e soube de informações de trabalho, de outras coisas que depois eu vou compartilhar aqui tudo para vocês que estão procurando trabalho na Itália para saber um pouquinho como é. Mas hoje vim aqui falar de outro assunto, vim aqui falar de um comentário de um cliente que fez comigo e eu fiquei assim muito nervosa no momento, com muita raiva e respondi ele à altura da ignorância dele. Então, maravilhosa, outro dia chegou um cliente, que é muito conhecido aqui na minha cidade, é um cliente assim que tem uma loja muito famosa aqui, então todo mundo trata ele super bem. Teve até uma moça que falou: ah, Verônica, trata ele bem, porque se um dia você for comprar naquela loja, você vai ter desconto. E eu falei pra ela: desconto dessa pessoa eu não quero nem grátis, nem se ele chegar pra mim e falar: Verônica, vai lá na minha loja que eu vou te dar isso de presente, eu não quero. Porque pra mim ele faltou com respeito comigo e com todas as brasileiras, principalmente com a minha família, porque minha família toda é do Brasil, de Fortaleza, mora ali, então eu não gostei. O que ele falou de tão sério para tirar a minha paciência? Ele chegou, pediu um café e perguntou: você é aquela moça que estaciona o carro sempre ali na frente, um carro ouro? Eu falei: sim, sou eu. Ah, como você tá diferente, porque quando você chega com cabelo solto, de óculos, eu não te reconheci, com o cabelo amarrado e com a máscara. E eu falei: sou eu. E ele: você é brasileira? Eu falei: sim, eu sou brasileira. Nossa, Brasil, eu fui pro Brasil quando eu tinha 23 anos. Me diverti muito, gostei muito, eu estava num momento difícil da minha vida, tinha acabado de terminar com a minha namorada e queria me divertir e olhando para onde viajar, escolhi o Brasil. Linda, a Linda tá aqui. Assim que eu cheguei no Brasil, eu conheci 3 argentinas e fiquei logo com essas argentinas. Por quê? Tem um porquê muito importante que eu fiquei com essas argentinas. Aí eu falei pra ele, brincando, falei pra ele: ah, você vai pro Brasil pra conhecer argentinas? Ele falou: sim, mas tem um porquê. Eu quis ficar com essas argentinas. E eu falei: por quê? Pra que eu falei isso, essa palavra? E eu falei: por quê? E ele falou: não sei se eu posso falar. Eu disse: tá bom, se você quiser falar, fala. Se não quiser falar, também não tem importância. Ele falou: então eu vou falar. Ele falou assim: porque até os meus 25 anos, todas as relações que eu tive com mulheres aqui na Itália, eu nunca usei um preservativo. Então, quando eu comprei a minha passagem para ir para o Brasil, eu pensei logo: espera aí, tenho que ficar atento, porque senão eu vou voltar para casa com todas as doenças que existem no mundo. Isso já tirou a minha paciência. Isso eu já fiquei com raiva quando eu ouvi isso. Aí ele foi e falou, ele terminou a historinha dele. Por isso que eu decidi ficar com essas argentinas, porque assim eu estava seguro que eu não ia pegar nenhum tipo de doença. E eu falei pra ele: desculpa, mas italianas e argentinas não pegam doença, elas também não têm doença. E por que
você está falando que se você fosse para o Brasil e ficasse com alguma mulher no Brasil, você ia voltar com todas as doenças possíveis do mundo para sua casa? Porque você está falando que todas as brasileiras são doentes. Eu vou te falar uma coisa, eu moro em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e em Fortaleza tem um lugar lá que eu falei uma zona, né? Um lugar que é muito conhecido pelos turistas. Quando os turistas vão em Fortaleza, vão só para aquele lugar ali. Por quê? Porque eles vão atrás de três coisas. Três coisas. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. A primeira são as drogas. A segunda são os gays, porque muitos turistas gostam e vão no Brasil. Até homens casados vão no Brasil para procurar. Nada contra, mas também não vem encher o meu saco. E a terceira é garotas de programa. E eu perguntei para ele, o que você foi atrás dessas três coisas? Drogas, garotas de programa ou gay? Ele não gostou da minha resposta. Ele falou, por que você está falando isso para mim? Eu disse, porque você é um turista, você foi para o Brasil e você não foi conhecer o Brasil. Por que você não foi conhecer o Vero Brasil? Você foi para onde vão todos os turistas procurar essas coisas que eu falei para você. Sabe o que ele falou para mim? Você acha que eu vou fazer uma viagem longuíssima, sair da Itália para ir conhecer o interiorzinho do Brasil? Eu falei, tá vendo? Então você não foi conhecer o Brasil. Você foi atrás dessas três coisas e você encontrou as coisas que você foi atrás. Eu sei que eu discuti um pouco com esse cliente porque eu perdi a paciência. E na hora que ele estava saindo, ele falou, você defende o seu Brasil, mas o Brasil tem muita violência. Tem muitas pessoas que te roubam, você não pode sair nas ruas que as pessoas te roubam. E eu falei pra ele, sabe por que você fala isso? Porque você foi exatamente nos lugares aonde vão só os turistas. É verdade, no Brasil tem muita criminalidade, mas tem alguns lugares que você vai que não é assim. Se você um dia voltar no Brasil e querer conhecer o Vero Brasil, o Brasil de verdade, eu sei que eu falei isso, respondi ele na altura. E falando isso, comentando com outras pessoas, sabe o que foi que me falaram? Verônica, você não deveria falar assim com o cliente, porque ele não é seu cliente. Ele é o cliente do hotel, do dono do hotel. E assim você perdeu um cliente. Foi isso que eu escutei das pessoas. Eu me defendi minha família e todas as brasileiras, porque ele falou falando que todas as brasileiras eram doentes. Eu jamais ficaria calada numa situação dessa. Jamais. E essa pessoa que me falou que eu tinha que ficar calada, que eu tinha que usar a ironia, que eu não tinha que falar assim, responder ele assim, porque eu ia perder o cliente, eu também fiquei com raiva. Fiquei com raiva dessa pessoa, porque se tem uma coisa que eu não sei o que é ironia, ou eu sou verdadeira e digo o que eu penso, ou então não sou eu. E eu prefiro ser eu e falar o que eu penso, me defender. Porque se fosse a Verônica de 5 anos atrás, sabe o que ela tinha falado? Nada. Ela tinha ficado com a boca fechada, ela tinha esperado ele sair, ainda tinha agradecido e depois ia chorar. Ia chorar, porque aconteceu, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisas. Aconteceram várias e eu fiquei sempre calada na minha, fiquei sempre triste, chorei sempre, às vezes até me arrependi de ter vindo aqui para a Itália, morar na Itália, porque existem pessoas assim, mas também existem pessoas maravilhosas, porque o dia seguinte chegou 2 ex-clientes do Banoi, quando eu trabalhava no Banoi, que eles sempre me trataram com super assim, altíssimo respeito, eu nem sei se fala assim, mas eu falo, com muito respeito, nunca me desrespeitou, nunca disse nada contra o Brasil, que eu me chateasse, nunca. E ainda trouxe isso aqui pra mim, ó. Olha só.
Ainda trouxe essa rosa aqui pra mim, lindíssima, que eu amei, maravilhosa, que foi uma surpresa. Eu não esperava por essa rosa aqui, que eles trouxeram pra mim. Achei linda, maravilhosa, agradeci muito. Isso foi uma prova que, graças a Deus, não são todos que são assim. Mas, infelizmente, existem pessoas ignorantes, com a cabeça pequena, que pensam que o Brasil é só aquilo que eles vê. É só aquilo que eles vão atrás. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas. São 15 anos que eu moro fora do Brasil, mas eu jamais viria aqui fazer um vídeo falar mal do Brasil. Por quê? Do mesmo jeito que o Brasil tem as suas dificuldades, as suas violências, os seus defeitos, aqui na Itália também tem. Muitíssimo. Muitos. E como tem nos outros países. Vejo muitas meninas que moram fora do Brasil e falam super mal das brasileiras e do Brasil. Mas elas esquecem da onde elas vieram. E a gente nunca pode esquecer da onde a gente veio. Por que que a gente está aqui hoje? Porque se a gente está aqui hoje é porque a gente teve toda a nossa história lá atrás. E isso a gente não pode esquecer e nem ter vergonha. Porque a nossa história, o que a gente passou, foi a nossa transformação para a gente ser quem somos hoje. Jamais eu vou ficar calada numa situação dessa. Tem outras situações maravilhosas. Eu quero que você aí que mora fora do Brasil, escreve nos comentários, porque esse vídeo ajuda muitas maravilhosas que estão no comecinho fora do Brasil, que sofrem esse tipo de coisa. Coloca nos comentários aqui se você já passou por isso. Se você deu resposta, se você chorou, se você foi pro cantinho, porque eu já fiquei muito tempo calada, só aguentando, só enchendo o saco, sabe? Quando você tem um saco grande que você vai só colocando coisa ali dentro, mas chega um dia que você não aguenta mais e você tem que falar. Você tem que responder, você tem que se defender e defender o seu Brasil. E é isso, maravilhosa. Eu ainda tenho muitas outras coisas para falar com vocês. Se que eu tiver um tempinho, venham fazer mais vídeo para vocês, porque eu tô fazendo muitas horas. Quem mora na Itália sabe que o período do verão aqui trabalha muito, mas venham aqui. E você aí que não é inscrita no canal, se inscreve no canal, deixa o teu joinha e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um grande beijo, fui! Maravilhosas, olha o que eu ganhei hoje, que linda! De 2 clientes do Bar Noi. Eles vieram hoje aqui e trouxeram essa maravilhosa para mim, ó.